Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Alessandra Martins e hoje eu venho contar um pouquinho pra vocês do meu milagre. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, Não, 5 anos é muito. Mais ou menos uns 4 anos atrás, eu e meu esposo, a gente começou a pensar na possibilidade de ter um filho. Então a gente eu não comecei mais a me cuidar. E o tempo foi passando e nada acontecia, e eu achava estranho, sabe? Então meu esposo procurou um médico, eu procurei um médico e comigo não era nada. Então meu esposo procurou um médico e, assim, é meio constrangedor pro homem, né? Porque pra mulher a gente tá tão acostumada, habituada, né, a fazer exames, e quando chega na vez do homem é um pouquinho mais complicado. Mas o meu esposo foi muito compreensivo e ele fez o exame. E infelizmente a gente recebeu uma notícia assim que a gente não esperava. O médico falou pra ele que ele era estéril, porque ele tinha uma quantidade muito pouca de esperma e enfim. E o que a gente fez? Nós somos evangélicos, nós somos cristãos. E a gente colocou nas mãos de Deus. Na verdade, desde o início a gente sempre colocou nas mãos de Deus. E na época a gente frequentava a igreja quadrangular, né? Do pastor Luiz, ele é muito querido, assim, sabe? E a gente lá tem a campanha da carta, e nós fizemos essa campanha da carta. E na campanha da carta a gente colocou o quê? Nós colocamos uma filha, porque eu sempre sonhei em ter uma menina, e meu esposo também. Colocamos um carro, que na época a gente estava sem carro, e colocamos um apartamento ou uma casa, porque nós morávamos no terreno da minha sogra. Não que eu esteja desprezando o terreno da minha sogra, né, gente? Mas a gente sempre quis ter um cantinho só nosso, né? Quem não tem? Assim. Então foi essas 3 campanhas, eram 7 domingos essa campanha da carta. E assim, foi muito tremenda essa campanha, foi assim, algo que... uma experiência com Deus que a gente teve, assim, que é inexplicável, sabe? Assim, eu acho que a gente tinha que fazer essa campanha o resto da vida, entendeu? Não somente aqueles 7 domingos, entendeu? A gente tem que estar buscando a presença de Deus diariamente, né? Então, nós terminamos a nossa campanha. Quando a gente estava mais ou menos na 5ª semana da campanha, nós começamos a ver apartamento e começou a dar andamento, a documentação e tudo mais. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. No último dia da campanha, eu descobri que estava grávida. Assim, é um milagre, porque para os médicos nós não íamos ter filho, né? Principalmente pro médico que eu estava indo na época, eu até me emociono de falar, né? Desculpa, meninas, que é muito assim, é um milagre mesmo. Então, gente, quando eu descobri que eu tava grávida, sabe quando a ficha assim não cai? Não caía a ficha. Foi algo assim tremendo. É algo assim que é só Deus pra explicar. Então, assim, você tem que crer. A gente tem que crer que vai acontecer um milagre na nossa vida, né? Nós temos que crer nisso. Só que assim, a minha gravidez, por isso que eu falo, gente, é um testemunho que é para edificar pessoas que às vezes precisam ouvir isso. Na minha gravidez, eu tive uma gravidez assim, no início eu senti muito enjoo. Quando eu comecei, eu acho que quando eu entrei no 5º mês ali, mais ou menos, eu comecei a sentir muita dor, assim, tipo uma dor na bexiga quando eu ia urinar, né, quando a gente vai fazer xixi. E foi aí que começou. Eu tive muita infecção urinária na minha gravidez toda, e desde o 4º mês ali, mais ou menos, eu estava com 3 de dilatação, então eu não podia ficar subindo escada, eu não podia fazer esforço, não podia fazer aquilo, não podia fazer isso, pra não dilatar e acontecer de ter um parto prematuro, né? Mas,
Daí passou os meses ali, eu acho que eu fiquei umas 3 vezes internada por infecção urinária, né? Quando chega no finalzinho da gestação, mais ou menos com 34 semanas, 32 semanas, a gente tem que fazer aquele exame de rotina de sangue, né? A gente faz uma bateria de exame de sangue. E eu fiz os exames de sangue. Só que o próprio laboratório, meu plano na época era um plano muito bom, assim, sabe? E eu fiz o exame de sangue e o laboratório me ligou num sábado. Eu nunca vou esquecer. Ele me ligou num sábado e falou assim: Sandra, seu exame deu alteração, a gente precisa refazer o exame. E eu tinha consulta na terça-feira. Então, o laboratório abria domingo. Então, o que eu fiz? Eu fui domingo, refiz o exame. Só que na minha cabeça, era assim, deve ser infecção urinária de novo, né? Vou ficar internada. Daí eu já pensava, meu Deus, vou ficar internada de novo, né? Porque toda vez que eu ficava internada por infecção urinária. E no domingo eu fiz o exame, eles colocaram lá aquela tagzinha assim, né, vermelhinha assim, pra identificar que era com urgência, porque eu tinha consulta na terça. E graças a Deus, gente, assim, Deus preparou tudo, né? Meu esposo sempre procurava ir comigo nas consultas, e ele foi, justamente esse dia, ele foi comigo na consulta. E a gente chegou na consulta, o meu médico, assim, era o Dr. Rafael, gente, ele é um médico, assim, foi um anjo que Deus colocou na nossa vida. Assim, eu não sei o que seria de mim se não fosse ele, entendeu? Não sei. Não sei o que seria da gente, da minha filha e de mim. E quando eu cheguei lá, assim, esse médico, ele sempre foi muito carinhoso, muito atencioso, muito brincalhão, sabe? Ele acolhia a gente de uma maneira que era, assim, inexplicável. Mostrou o resultado do exame pra ele. Ele, assim, fechou a cara, ficou lendo ali o exame. Aí meu esposo perguntou: doutor, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Aí ele pegou e falou assim: eu estou desconfiada que ela esteja com síndrome de HELP. A gente ficou meio assim, né? Porque eu nunca ouvi na vida, gente, eu nunca ouvi na vida falar de síndrome de HELP. Eu nem sabia o que era isso, na verdade. Aí a gente ficou já meio assustado, né? Mas como assim? A neném, ela, como assim? Aí ele: vamos medir sua pressão. Ele ficou sério, gente, na hora. Aí ele mediu minha pressão. Minha pressão tava 18/20. Mas eu, assim, o que eu tive durante a gravidez, eu sempre tive, na verdade, a vida toda. Não foi nem durante a gravidez, era muita dor de cabeça. Perigoso isso, né? Acontece 1 em 1 milhão, né? E eu fui a premiada. Mas em tudo dá graças, né, gente? Então, ele mediu minha pressão, tava 18/20. Eu já comecei a ficar desesperada, né? Aí ele: vamos deitar ali na maca, vamos ouvir o coração do bebê. Quando ele colocou aquele aparelhinho pra ouvir o coraçãozinho do nenê, de início ele não conseguia ouvir. Aí eu já comecei a dar aquele negócio, né, que dá um negócio no coração da gente. Aí ele começou ali fazer ecografia não, ouvir o coração, e no fundinho ele ouvia mas bem baixinho mesmo, sabe? E daí ele falou assim: eu vou pedir pra você ir pro hospital, pra maternidade, né? E lá você vai precisar refazer o exame com urgência e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Síndrome de HELP é o quê? É quando abaixa a plaqueta sanguínea, os órgãos da mãe começam a falecer e o bebê começa a perder o oxigênio. Então, assim, o meu rim tava praticamente parando, tava, assim, num nível de precisar fazer hemodiálise. É bem triste, assim, sabe? Porque você deseja tanto a criança que você não quer, ninguém na mãe quer perder o bebê, né? Então a gente foi pro hospital. Ele fez os exames e a pressão não baixava, pelo contrário, a pressão só estava subindo. Então o meu próprio médico mesmo me aplicou um remédio que era a cada 1 minuto 1 ml. E aquele remédio que ele aplicava na veia, tipo, era um negócio assim que você esquentava o corpo inteiro. Ficava quente, tipo, da cabeça aos pés pegando fogo, e o nenê parava meio que de mexer na hora, assim, era muito estranho, bem louco. E eu não estava em jejum, porque minha consulta era depois do almoço e eu não estava em jejum, eu almocei normal.
Só que não dava tempo de ficar esperando ali você ficar de jejum e pra tirar o nenê, porque precisava tirar o nenê, porque ou nascia ou a gente poderia morrer. Eu e ela. Então a gente fez a cesárea de emergência. Eu tinha completado 35 semanas. O médico precisou tirar ela. E assim, toda mãe sonha em tirar o nenê, colocar do ladinho assim, tirar aquela foto linda, né? E eu não tive isso. Eles precisaram tirar ela e sair correndo pra refazer os exames nela. E eu também tava passando muito mal. Passei muito mal, vomitei um monte depois do parto, né? E daí eles fizeram os exames nela. Gente, assim, é um milagre de Deus, porque ela tava perfeita. Ela estava perfeita, ela só precisou ficar na incubadora um dia pra tomar aquela luz lá, sabe? Aquela luz. Não precisou ficar em aparelho, não precisou ficar em nada. Já o meu pós-parto foi um pouquinho mais complicado, mas isso eu conto em outro vídeo, tá? Então, assim... E hoje eu tenho a minha filha fez 3 aninhos, eu compartilhei aqui no canal com vocês a festinha dela. E eu sou muito grata a Deus, assim, pela minha família, pela minha filha, que realmente, assim, ela é um milagre de Deus na nossa vida. Eu queria compartilhar com vocês, assim, que pra Deus nada é impossível. Que hoje eu tenho minha filha, ela é super bem, ela está super saudável. Ela nem parece uma criança prematura, inclusive, ela é bem grandona. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Então, se você está passando por alguma necessidade, alguma coisa assim do tipo, ou algum desejo do teu coração, confie em Deus. Entrega nas mãos de Deus. Eu sei que é difícil, porque a gente passa por lutas, né? Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele conhece o desejo do nosso coração. Que a gente estava preparado, um momento assim maravilhoso, e eu sou muito grata a Deus por isso. Então é isso, o meu testemunho. Então, um beijo e até os próximos vídeos.